Este trabalho está sendo apresentado para a disciplina de Fundamentos de Ciências Farmacêuticas, ministrada pelo professor Ricardo José Alves, e as integrantes do grupo são Laura Lousada, Luísa Laura Neves, Luísa Vieira e Marina Lopes. O fármaco que vai ser estudado é o cloranfenicol, cuja estrutura está representada no slide. A nomenclatura clorofenicol ou cloromicetina são nomes usuais para o fármaco, mas a sua nomenclatura IUPAC é DTRO1R2R22 dicloro N13 dihidroxi 1,4-nitrofenil propan-2-il acetamida. E ele é um fármaco que possui ações antibióticas e é um agente muito eficaz contra diversos tipos de organismos gram-positivos e gram-negativos. Em relação à sua origem, ele é um fármaco semissintético, ou seja, ele tem uma origem natural, mas ele é modificado em laboratório. Ele foi encontrado a primeira vez em solo venezuelano em uma bactéria chamada Streptomyces venezuelae. E ele foi utilizado a primeira vez como um fármaco em 1947, numa epidemia de tifo que teve na Bolívia, e com bons resultados, porque era uma doença que não tinha tratamento e o cloranfenicol foi eficiente. Os cientistas se interessaram por modificar em laboratório por várias técnicas de semissíntese, com o objetivo principal de melhorar a sua atividade, estabilidade e o perfil de segurança para o fármaco, para não correr risco à vida das pessoas e poder ser comercializado. Como dito anteriormente, para se obter esse fármaco em laboratório, é necessário fazer a técnica de semissíntese, que vai envolver diversas transformações químicas. O primeiro passo que deve ser feito é a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, na molécula original encontrada na bactéria. O agente de cloração mais comum usado é o cloreto de tionilo, SOCl2, mas também é muito utilizado o pentacloreto de fósforo, PCl5. Após a adição desse grupo cloro, a molécula vai continuar recebendo várias transformações químicas, vai passar por diversas reações, como hidrólise, alquilação e condensações, para se obter o produto final desejado, com as propriedades desejadas. O cloranfenicol é encontrado de 3 formas farmacêuticas diferentes: frascos ampola, suspensões ou dragas. As suspensões são preparos líquidos que apresentam 2 fases, uma interna, que é sólida ou dispersa, e uma externa, que é líquida. E apesar da fase dispersa ser insolúvel na fase líquida, por meio de uma agitação, elas podem ser facilmente suspensas. Essa forma é mais vantajosa, por exemplo, que soluções, visto que é mais estável e apresenta um melhor sabor e odor. E já nas dragas, o princípio ativo está envolto de uma película que é capaz de proteger da degradação de seus compostos. E ela pode ser feita de um envoltório gelatinoso, que facilita a deglutição. Além disso, essa forma permite a mistura de substâncias incompatíveis e regula a liberação do fármaco. Agora vamos falar do mecanismo de ação do clorofenicol a nível molecular. O clorofenicol ele é considerado um antibiótico que inibe a síntese bacteriana proteica, quando se liga à subunidade 50S do ribossomo. Ele se une reversivelmente à região da peptide transferase do ribossomo. Então, de maneira reversível, ele impede a formação de ligações peptídicas durante a tradução proteica. Quando ele impede essas ligações peptídicas na tradução proteica, ele interrompe o crescimento bacteriano, ele interrompe a síntese de proteínas, que é capaz de fazer o crescimento e a floração das bactérias. Então, o mecanismo de ação dele está ligado à inibição dessa síntese capaz de produzir e reproduzir bactérias. Como falado anteriormente, ele é um antibiótico e suas indicações terapêuticas estão relacionadas ao combate de bactérias. Algumas infecções bacterianas que são usualmente conhecidas e têm o uso do clorofenicol ligado são as infecções do trato urinário, respiratório, meningite bacteriana e infecções oculares. Todas essas infecções, elas estão relacionadas ao clorofenicol porque o combate dele, o mecanismo de ação, é capaz de inibir o crescimento bacteriano. Essas infecções são combatidas quando ocorre um bloqueio da síntese proteica que impede o crescimento bacteriano.
Dessa forma, a reprodução cessa e as bactérias não se multiplicam e também, consequentemente, não se espalham, o que auxilia no tratamento. Afinal, o sistema imunológico ele tem uma quantidade menor de bactérias que estão com a sua reprodução cessada e aí consegue combater melhor com a ajuda desse medicamento, com o cessamento da reprodução e também da produção de novas bactérias. O cloranfenicol é um antibiótico de largo espectro de ação que atua inibindo a síntese proteica. É comercializado como uma mistura racêmica. Em outras palavras, é uma mistura que contém quantidades iguais dos enantiômeros RS quando uma solução não exibe atividade óptica líquida. Apresenta 2 carbonos quirais, ou seja, 2 centros quirais, e por isso existem 8 diferentes configurações de isômeros. 4RR, SS, RS e SR meta-estereoisômeros e 4 para-estereoisômeros. Apenas o RRP-cloranfenicol ou levomicetina possui atividade antimicrobiana. Todo antibiótico com configuração para é biologicamente ativo, mas apenas o RRP-cloranfenicol tem atividade antimicrobiana que auxilia na ativação deste produto. O tianfenicol é um derivado sintético do cloranfenicol e em grupo nitro foi substituído por um grupo metilsulfonilo. Apresenta atividade antibacteriana contra bactérias gram-positivo e gram-negativo. O cloranfenicol é metabolizado no fígado e envolve principalmente a sua conjugação com o ácido glicurônico, intermediado pela enzima glicuroniltransferase, onde forma o metabólito inativo principal, chamado de cloranfenicol glicuronídeo, que é facilmente excretado pelos rins. Além desse, são produzidos outros 2 metabólitos, um inativo, que é intermediado pela enzima citocromo P450-2C9, mas ele é produzido em baixíssima quantidade e não é muito relevante para o alvo terapêutico do fármaco, e outro que é tóxico, chamado de cloranfenicol 2,3-epóxido, responsável pelos efeitos adversos do fármaco. Um desses efeitos é a síndrome do bebê cinzento, que tem uma relação ativa com o metabolismo do fármaco, já que o recém-nascido ele não vai possuir conjugantes presentes na fase 2 da biotransformação hepática, fazendo com que o cloranfenicol se deposite nos tecidos, deixando-o com um aspecto cinzento. Mas quais são os possíveis efeitos colaterais deste fármaco? Os efeitos colaterais do cloranfenicol no sistema hematopoético estão principalmente relacionados à inibição da síntese proteica em células da medula óssea. A relação entre a estrutura molecular específica do cloranfenicol e esses efeitos colaterais não é tão direta quanto em alguns outros medicamentos. Por outro lado, este antibiótico também pode produzir efeitos colaterais, como anemia aplástica, supressão da medula óssea, leucemia infantil e síndrome do bebê cinzento, de modo que esse composto requer prescrição médica. Outros efeitos colaterais importantes que decorrem do uso de cloranfenicol são as alterações hematológicas que ele promove. O efeito hematológico mais importante é observado na medula óssea. O cloranfenicol afeta o sistema hematopoético de 2 maneiras: através de um efeito tóxico, relacionado com sua dose, que se manifesta na forma de anemia, leucopenia, trombocitopenia e através de uma resposta endocítica manifestada por anemia aplástica, que em muitos casos leva à pancitopenia fatal. Apesar da potencialidade hematotóxica do cloranfenicol ser conhecida, não são descritos danos hematológicos em fetos nascidos de mães que utilizaram o fármaco, exceto pela ocorrência de anemia em conceptos de cães e camundongos fêmeas que receberam altas doses e por tempos prolongados durante a gravidez. Esse fármaco, quando ingerido juntamente com o álcool, pode apresentar algumas reações, como hiperemia conjuntival, uma sensação de calor na pele, rubor cutâneo, náuseas e opressão torácica. Quando ingeridos com outros fármacos, eles também podem apresentar reações, como com a piroxidina, onde o cloranfenicol aumenta a sua excreção renal. Quando ingeridos com antiepilépticos, eles diminuem a concentração sérica do cloranfenicol. E quando ingeridos com antidiabéticos orais, eles podem inibir o metabolismo hepático desses fármacos, o que acaba aumentando seu efeito. Já com alimentos, eles não possuem nenhuma restrição, pois nenhum altera seu efeito, mas eles aumentam a necessidade de consumir alimentos que contenham ferro, ácido fólico, riboflavina e algumas vitaminas como a A, a B6 e a B12, para conseguirem aliviar o desconforto gastrointestinal que ele pode gerar.
Observações importantes. Cuidados de armazenamento. Conservar em temperatura ambiente de 15 a 30 graus e proteger da luz e da umidade. Cloranfenicol é indicado para tratamento de infecções oculares superficiais envolvendo a córnea e a conjuntiva. O cloranfenicol deve ser reservado para infecções graves, nas quais outros antibióticos menos tóxicos são ineficazes ou contraindicados. O cloranfenicol não é indicado para o uso profilático de infecções. É contraindicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade ao fármaco e aos seus derivados. Também é contraindicado a pacientes portadores de depressão medular, discrasias sanguíneas, insuficiência hepática, a mulheres que estejam amamentando ou no último trimestre de gestação e a pacientes que utilizam medicamentos antineoplásicos ou em uso de radioterapia.